sound, back to the sound. Back to the sound. Back to the sound. Back to the sound. Olá, boa noite a todos aqui presentes. É uma alegria estar com vocês aqui ao vivo. Então, 127 pessoas até o momento. Obrigado pelo bom dia, pela boa noite de todos. É uma grande satisfação a nossa live de quarta-feira. E o tema hoje é mediunidade. Bom, antes de começar, eu vou falar a respeito da bibliografia que nós vamos utilizar, tá? Vamos usar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, em português e em francês, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e o material do Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge Andréa, já falecido, era um pesquisador espírita da nossa convivência, que fez um trabalho extraordinário com relação à mediunidade. E o que vamos apresentar em termos de fisiologia da mediunidade é baseado no trabalho do Dr. Jorge Andréa. Quando ele escreveu isso, era a década de 50, 60, era algo muito avançado. Ele falava como seria a mediunidade no cérebro.
Então, a partir de André Luiz, a partir de informações dos espíritos, Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, André Luiz, pela psicografia do Chico, e médios com quem ele conviveu e solicitou informação, ele desenvolveu um modelo, tá, de como seria a neurofisiologia da mediunidade. Então, como a mediunidade seria no cérebro. Então, nós ouvimos esse material, achamos aquilo fantástico. Na verdade, eu tinha era bem jovem e amei aquela colocação, me entusiasmou muito. Eu pesquisei o cérebro por conta daquelas coisas também. E, posteriormente, a gente teve a oportunidade, o privilégio de, diante do Dr. Jorge Andréa, que era um dos dirigentes do Instituto de Cultura Espírita, da gente apresentar a palestra dele. Foi muito interessante. Nós fizemos a palestra sobre mediunidade e usamos os mesmos termos, a mesma distribuição, e as pessoas começaram a ficar incomodadas. Pensa, a mulher vem aqui diante e copia a palestra. E eu peguei as colocações que ele fez e fiz a apresentação. E durante a apresentação, eu parei e disse, bom, vocês devem estar familiarizados com esses conceitos, porque eles vêm do Dr. Jorge Andréa aqui presente. Então, eu estou parafraseando ele com as colocações que ele desenvolveu ao longo de sua vida, de muitas pesquisas. E hoje, em homenagem ao Dr. Jorge Andréa aqui presente, eu tenho o privilégio de dizer que essas hipóteses que ele desenvolveu foram fundamentadas recentemente através de algumas pesquisas realizadas na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E aí eu apresentei um modelo neurológico da alucinação visual, segundo a universidade tinha apresentado. Então, um modelo que era exatamente aquilo que Jorge Andréa tinha desenvolvido com relação à mediunidade. Foi incrível. Aí, nessa segunda parte, eu apresentei o material da universidade, mostrando que aquilo que Jorge Andréa tinha imaginado, né, como uma possibilidade, posteriormente havia se mostrado mais ou menos exatamente daquela maneira com que ele descreveu. É claro que na universidade eles não mostraram a mediunidade, mas todos os detalhes e as possibilidades do Dr. Jorge Andréa foram confirmadas naquela distribuição. Foi assim um momento muito especial. E porque quando Jorge Andréa publicou esse material, essa fisiologia da mediunidade, neurofisiologia da mediunidade, as pessoas questionaram, de onde você tirou isso? E a resposta dele foi muito simples, da minha cabeça, da minha mente. Disse, mas não pode? Claro que pode. Eu imaginei como é que seria o modelo neurológico, como é que seria no cérebro e desenvolvi o material. Não foi um fenômeno mediúnico, eu pensei a respeito, é claro, baseado em algumas informações. Então, como é que seria? E aí ele desenvolveu o que seria aquele modelo teórico de como seria a mediunidade no cérebro. E como aquilo era muito avançado, muito diferente do usual e as colocações que ele fez, houve muita dificuldade. As pessoas, não, isso não é espiritismo, não pode. Havia um preconceito com relação a uma informação, uma hipótese. Ele não estava dizendo que era daquele jeito. Dizer que ele pensou, bom, se a mediunidade descrita por André Luiz, por Filomeno de Miranda, Emmanuel, etc., é dessa maneira, como seria fisicamente? Como apareceria no cérebro? Porque nenhum dos espíritos falou isso, nem pode, porque é uma questão física, depende de nós estudar isso. E aí ele desenvolveu o trabalho e aquele modelo. Então eu cresci vendo aquele modelo, achava ele muito pertinente, muito lógico. E as primeiras vezes que eu falei do assunto, eu dizia, esse é um modelo teórico. É desse jeito? Não sabemos, é uma hipótese de trabalho, pode ser algo totalmente diferente. Mas, para a gente trabalhar em termos teóricos, como é que seria no cérebro? Se a glândula pineal é um receptor mediúnico, como é que funcionaria? Então, a partir da comparação com outros receptores de sentidos físicos, ele desenvolveu o que seria a tese do modelo da mediunidade fisiológica. E era o que eu apresentava, toda vez que eu falava do assunto, eu apresentava o modelo do Dr. Jorge Andréa. Quando veio à baila a pesquisa da Universidade de Colômbia, e eu já coloquei no canal sobre a extraordinária visão dos cegos, como a visão se processava, as áreas envolvidas, a pesquisa surgiu falando sobre alucinação visual,
E o modelo que eles apresentaram foi o Dr. Jorge André, exatamente como ele descreveu. Quando eles colocam ali, depois disso, alguns alunos da universidade que replicaram a pesquisa com pessoas que sofriam de alucinações visuais e encontraram um fenômeno meio anômalo, diferente da pesquisa original, aquilo era um indício muito forte de que o fenômeno poderia ser um fenômeno mediúnico. Nós podemos afirmar? Não. Primeiro, a pesquisa não foi nossa, foi uma colocação, uma hipótese, mas é uma hipótese que fundamenta aquela colocação do Dr. Jorge André, então, quer dizer, você já tem uma evidência de que aquele seria o modelo e é muito pertinente. Depois disso, eles começaram a pesquisar o fenômeno mediúnico e, em geral, acompanhava aquela descrição do Dr. Jorge André. Então, é isso que nós vamos apresentar aqui. Como a gente está na internet, a gente vai dividir, porque é muito material, e quando eu trouxer, eu vou trazer, olha só, como a gente está aqui ao vivo, os links, as coisas, não vai ser possível. Depois, quando for editado, a gente coloca o link da universidade, o link da pesquisa, o link dos vídeos, ok? Então, vamos falar aqui e, posteriormente, quando disponibilizarmos a live no YouTube, aí vai com os links, ok? Então, aqui ao vivo não vai dar. Bom, vamos então falar sobre mediunidade. Olha, eu vou dividir assim em dois aspectos. Eu vou fazer uma apresentação. Deixa eu desligar aqui, que eu esqueci. Bom, vamos dividir assim. A gente vai falar em geral para a pessoa leiga, sim, com detalhes, e aí quando a gente aprofundar um pouquinho, a gente vai falar dentro da literatura espírita. Então, é o material que está disponível para a leitura, ok? Bom, para começar, toda vez que eu vou falar do assunto, eu falo sobre duas palavras importantes: conceito e definição. Tá? O que é conceituar? É dizer o que alguma coisa é. Então, você vai descrever essa coisa, você vai dizer a sua colocação a respeito. O que é definir? Definir é dizer de tal maneira que não há como confundir isso com outra coisa. Então, se conceituar é dizer em geral o que alguma coisa é, definir é colocar parâmetros de tal maneira que você não vai confundir essa palavra, essa designação, com qualquer outra coisa. Então, por exemplo, vamos falar sobre manga. E eu começo, a manga é uma coisa boa, e a outra pessoa discorda e começa uma discussão a respeito de que seria ou não uma coisa boa. Bom, o problema é que um está falando sobre manga de camisa e o outro sobre manga fruta. Qual foi o problema que aconteceu? Foi um problema de conceito e definição. Então, não foi definido antes o assunto do que exatamente estamos falando. Bom, então, para começar a falar sobre mediunidade, a gente tem que definir do que se trata a mediunidade, tá? E existem muitas palavras associadas à mediunidade que complicam um pouco o entendimento do seu significado. Então, fenômeno paranormal, fenômeno anímico, mediúnico, feitiçaria, poderes psíquicos, sobrenaturais, um monte de palavras que normalmente as pessoas colocam no mesmo pacote e que complicam o entendimento do que seria a mediunidade. Tá? Então, vamos pela definição. Primeiro, a palavra mediunidade, ela foi cunhada por Allan Kardec. Tá? Ele registrou a palavra para designar o fenômeno que ele estava apresentando. Então, está no Livro dos Espíritos, está no Livro dos Médiuns. Olha, eu não estou conseguindo desligar isso aqui, peraí. Pronto, acho que agora parou de fazer barulho. Bom, então, a palavra espiritismo, espírita, médium, mediunidade foram registradas por Allan Kardec. Então, não haviam essas palavras antes dele registrar. Então, havia espiritualismo, havia várias colocações, mas a palavra médium e mediunidade, espírita, espiritismo,
não havia, ele desenvolveu para designar aquilo. Então, para conceitos novos, palavras novas. Então, esse foi a colocação de Allan Kardec logo na introdução do Livro dos Espíritos. Então, quando ele coloca essas palavras é para designar aquela informação específica. Então, alguém um dia me mostrou assim, a mediunidade está proibida na Bíblia. E alguém me mostrou lá, proibido a prática da mediunidade, disso e aquilo. Olha, isso é um problema. Não pode estar na Bíblia a palavra médium ou mediunidade, porque essa palavra não existia na época que ela foi escrita. Então, alguém posteriormente colocou isso. Tá? Então, se essa é a sua situação, não tem porque foi cunhada por Allan Kardec. Então, não pode estar na Bíblia. A Bíblia faz referência à feitiçaria, à necromancia, que são coisas diferentes até, tá? A gente nem vai entrar nisso. Eu tenho, acho que um vídeo que eu falo, que é um livro eu acho que o José Carlos Leal definiu isso maravilhosamente bem, onde ele coloca as diferenças, os termos, feitiçaria, o que é isso, o que é aquilo, e o que não é a mediunidade ou o espiritismo, tudo isso muito bem definido no livro do Dr. José Carlos Leal, tá? Então, quando a gente disponibilizar a live gravada, a gente coloca o link desse vídeo que eu falo sobre o livro do Dr. José Carlos Leal, que define, vamos lá, feitiçaria, necromancia, isso e aquilo, todos esses detalhes e por que aquilo não é espiritismo, ok? Então, nós vamos aqui definir essas palavras. Vamos aqui a participante. Médium e mediunidade. Primeiro, mediunidade e médium são palavras diferentes, assim como médico e medicina. Então, médico não é sinônimo de medicina, assim como médium não é sinônimo de mediunidade. Mediunidade é a faculdade de intermediar o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o mundo físico e o mundo espiritual estão separados, são dimensões diferentes. E o acesso a essa dimensão só se dá de duas maneiras. Então, como é que nós podemos interagir? Se você está no mundo espiritual com o mundo físico. Ou você reencarna, que é o que nós somos espíritos encarnados. Então, quando a gente se refere ao espírito encarnado, a gente chama de alma, tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala espírito, estamos falando do desencarnado, a pessoa que morreu, que foi para o mundo espiritual. Quando a gente fala alma, estamos falando do espírito na matéria, o espírito com o corpo, o espírito encarnado. O espírito encarnado tem acesso ao mundo espiritual? Sim, no estado de emancipação. Quando ele dorme ou em alguns estados alterados de consciência, ele tem acesso ao mundo espiritual. Por quê? Porque ele é um espírito, tá? Então, antes de estar encarnado, era um espírito. Uma alma é um espírito encarnado. Isso é muito importante quando a gente falar sobre tipos de fenômenos diferentes, porque o espírito produz alguns fenômenos e a alma também produz alguns fenômenos. E são fenômenos diferentes. Fenômenos produzidos pela alma têm um nome, produzido pelos espíritos tem outro nome. Então, tudo isso é uma introdução, porque a gente vai detalhar essas diferenças, ok? Então, espírito. Toda vez que eu falo espírito, estamos falando sobre a pessoa fora do corpo. Eu não vou falar morta, porque alguns não encarnaram aqui no planeta, então não seriam mortos, tá? Então, espíritos. Então, são aqueles que estão fora da matéria. Alma. Alma é o espírito encarnado. A alma sai do corpo? Sim, a alma sai do corpo, mas ainda chama alma porque, apesar de estar no mundo espiritual, está ligada ao corpo físico. E isso dá à alma algumas características, algumas situações diferentes do espírito ou estado de morte, o espírito livre. Bom, como é que vamos falar então sobre o que a gente chama de fenômeno? Primeiro, vamos para a palavra fenômeno. O que é um fenômeno? Fenômeno é qualquer coisa que chame a nossa atenção. Então, quando alguma coisa chama a atenção dos nossos sentidos, nós chamamos de fenômeno. Então, lembra do Ronaldinho Fenômeno? Então, no meio dos jogadores, ele dava aquela corrida e chamava a atenção. O pessoal, que fenômeno, que fenômeno. E aí, Ronaldinho Fenômeno. Então, chover. Quando começa a chover, todo mundo percebe imediatamente, é um fenômeno meteorológico. Então, existem fenômenos de todo tipo, meteorológico, climático, fenômeno astronômico, fenômeno físico, químico, biológico,
Qualquer coisa que chame a atenção dos nossos sentidos é um fenômeno. Então, existem os fenômenos normais. Bom, fenômeno e a palavra normal. O que é uma coisa normal? É aí que começa a confusão. Isso é normal, isso é anormal. Qual é a diferença? Por exemplo, estamos no Rio de Janeiro. Chover no Rio de Janeiro é um fenômeno climático normal? Aí a pessoa, sim, é um fenômeno climático normal. Chover granizo no Rio de Janeiro é um fenômeno climático normal? Aí alguns dizem, não, mas está equivocado. Chover granizo no Rio de Janeiro é um fenômeno climático perfeitamente normal. Como assim? A palavra normal, no caso do fenômeno atmosférico, climático, etc., significa que, dentro das leis que regem o clima no Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro está localizado numa determinada latitude, numa determinada longitude, então existem características físicas, por exemplo, montanha, planalto, perto da orla, perto do mar. Isso faz com que o clima nessa região tenha algumas características. Então, dentro das leis que regem o clima no Rio de Janeiro, existe a possibilidade de chover. Logo, chover é um fenômeno climático normal. Existe a possibilidade de chover granizo. Então, chover granizo no Rio de Janeiro é um fenômeno meteorológico perfeitamente normal, porém incomum. Porque normal é uma coisa, comum é outra coisa. Então, normal se refere às leis que regem o fenômeno. Comum ou incomum se refere à frequência com que esse fenômeno aparece. Então, por exemplo, chover no Rio de Janeiro é muito comum. Chove várias vezes. Então, ao longo do ano, chovem muitas vezes no Rio de Janeiro. Logo, chover é normal. E granizo? Granizo já é um fenômeno incomum. São necessárias determinadas condições meteorológicas específicas para que haja uma chuva de granizo. Mas se chover granizo no Rio de Janeiro, é um fenômeno perfeitamente normal. E neve? Não. Se começar a nevar no Rio de Janeiro, as televisões do mundo inteiro vão vir aqui, vai ser um show, vai a mídia, todo lugar. Por quê? Porque dentro das leis que regem o clima, tá? A meteorologia, no Rio de Janeiro não pode nevar. Não existem condições atmosféricas para que esse fenômeno aconteça no Rio de Janeiro. Então, se nevar, será um fenômeno anormal. Por que anormal? Porque dentro das leis que regem o clima, não pode nevar no Rio de Janeiro. Mas se a gente estiver no Rio Grande do Sul, nevar é normal? Em algumas regiões, sim, é um fenômeno climático perfeitamente normal. Muito é um fenômeno incomum, pouco frequente, porém normal. Porque dentro das condições do clima naquela região, é possível, em determinadas condições atmosféricas, que haja neve. É raro, mas pode. Logo, se nevar, é um fenômeno normal. Assim como um eclipse é um fenômeno astronômico perfeitamente normal, apesar de acontecer a cada 100 anos em determinados lugares, até mais. Perceberam a diferença? Então, não confunda normal com comum. Então, por exemplo, olha aqui a colocação. Ser neurótico é normal? Aí a pessoa assim, não. Olha só, neurose é o quê? É uma alteração do estado de saúde. Então, o normal seria você ser saudável. Então, a neurose já é um sintoma. Apesar de ser comum, não é normal. Ok? Perceberam a diferença? Então, quebrar a perna é um estado normal? Não. O estado normal é a sua perna íntegra, mas pode acontecer. Então, é até comum a pessoa quebrar a perna, apesar de não ser normal. Entenderam a diferença? Então, dentro das leis que regem o fenômeno, o que é que deve acontecer nessas circunstâncias? Deve acontecer isso, isso e isso. Se não acontece, então está fora do padrão de normalidade. Então, e o padrão de normalidade para determinados fenômenos, por exemplo,
mais flexível, menos. Alguns fenômenos são bem definidos, não tem muitas alterações. Outros têm uma faixa mais larga de normalidade, mas dentro das leis que regem, o que se espera que aconteça? Então, dentro dessa faixa aqui é normal. Fora da faixa, você entra no estado de normalidade. Então, por exemplo, qual a probabilidade disso? Então, qual a faixa de normalidade? Você vai fazer um exame de sangue. Então, a faixa de normalidade vai de tanto a tanto. Fora disso, está anormal. Dentro dessa faixa está normal. É muito comum as pessoas estarem fora da faixa. Existe uma incidência muito grande de anemia em determinada população, em determinada região. Então, apesar da frequência grande, ou seja, ser muito comum a pessoa estar fora da faixa, ela não está no estado normal. Então, o normal é estar dentro da faixa, mesmo que seja um número menor de pessoas. Entenderam a diferença? Então, o normal se refere às leis que regem o fenômeno, comum ou incomum, a frequência com que acontece. Ok? Isso é muito importante. Então, vamos à seguinte situação. Eu tenho aqui esse óculos. Se eu soltar ele dessa altura, o que a gente espera que aconteça? Bom, se eu soltar, ele vai cair. Bom, e se eu repetir a experiência 100 vezes, o que esperamos que aconteça? Que ele caia 100 vezes. Então, nesse experimento que estamos realizando, tá? A faixa de normalidade é o quê? O objeto cair. Ele pode cair mais à direita, mais à esquerda, numa pequena localização, mas em 100% do experimento, o óculos cai. Por quê? Por causa de uma coisa chamada lei da gravidade. Então, o objeto é pesado, eu vou soltar e ele vai cair. E não importa quantas vezes nós façamos a experiência, ele sempre cai. Então, a expectativa é que ele caia 100% das vezes. Então, não tem nenhuma possibilidade de que ele não caia dentro desse experimento específico, ok? Bom, então eu solto o óculos e eu espero o quê? O que é que eu espero que aconteça? Então, dentro da normalidade, o que vai acontecer quando eu soltar esse óculos? Ele vai cair. Bom, aí eu solto o óculos, em vez de ele cair, ele fica flutuando e se move no espaço. Faz uma voltinha e para bem devagar. Bom, isso é normal? Não. Não. É algo totalmente anormal. Por quê? Porque dentro desse fenômeno que nós estamos mostrando aqui, o óculos tem que cair. É o que deveria acontecer. Se não aconteceu, estamos no estado de anormalidade. Ok? Bom, o que é que pode ter acontecido? Pode ser um truque de mágica. Então, alguém usou aqui um fio escondido, alguma coisa para fazer essa demonstração. Então, é um truque. Então, é algo artificial. Eu posso ter colocado o magneto, tem vários truques que eu posso fazer para o óculos se mover no espaço. Ainda assim, será um fenômeno anormal. Ele é artificial. Dentro das leis naturais que regem este fenômeno, o óculos deveria cair. Não caiu porque uma força externa foi colocada sobre ele, um fenômeno de natureza artificial. Bom, não tem nenhum truque, ninguém mexeu, não tem fio, não tem imã, não tem coisa alguma, ele está mexendo sozinho. Pode isso? Não pode isso. É um fenômeno totalmente anormal. Mas algumas pessoas, aparentemente, conseguem mover objetos com a mente. E fazem isso toda vez que elas querem. Bom, se ela está faz mais de uma vez, sem aplicar nenhum tipo de situação externa artificial, onde eu coloco esse fenômeno? Ele é normal ou anormal? Principalmente se uma pessoa faz isso com uma frequência bem maior. Então, por exemplo, qual a probabilidade de eu jogar um dado aqui e eu acertar o número? Então, existem 6 possibilidades, certo? Então, se eu joguei uma vez, 1 em 6. Se eu jogo em seguida, acertar a primeira e a segunda, eu vou multiplicar. Então, 1 elevado a 6 vezes 6.
uma vez sobre 6 vezes 6. Então, o que acontece? Quantas vezes eu jogar o dado, eu vou aumentando até que a possibilidade vai ficando pequena. Vamos fazer par ou ímpar que fica mais fácil. Acertar, acertar, acertar. Bom, só que existem algumas pessoas que acertam sempre. Toda vez que cai, ela acerta. Ou mais um baralho de várias cartas e a pessoa acerta. Ou seja, ela está totalmente fora das probabilidades. Então, existe a probabilidade de você acertar, e é pequena, e a pessoa dá 20, 30, 50% e em alguns casos acerta todas, 100% de acerto. Então, eu estou numa alteração muito alta da faixa de normalidade. Bom, e a pessoa faz isso inúmeras vezes. Foi nesse momento que uma pessoa cunhou uma palavra para designar este fenômeno. Que fenômeno? É um fenômeno natural cujas leis que o regem nós ainda não conhecemos. Então, em vez de dizer que o fenômeno é anormal, você diz que o fenômeno é paranormal. Qual a diferença? Normal, dentro das leis naturais, acontece perfeitamente normal. Anormal, não deveria acontecer, é quando uma força é aplicada a alguma situação anômala e aí você tem um fenômeno anormal. E o que seria um fenômeno paranormal? É um fenômeno, tá, que nós não podemos chamar de normal porque nós não sabemos quais as leis regem esse fenômeno. Mas ele se repete inúmeras vezes no experimento, nessas circunstâncias, de maneira que é um fato que ele acontece, não é uma anormalidade. Eu só não sei por que acontece nessas circunstâncias, qual é o fator que rege isso. Então, o que é um fenômeno paranormal? É um fenômeno natural cujas leis que o regem nós ainda não conhecemos. Então, existem alguns fenômenos, por exemplo, que eram considerados anormais e que, posteriormente, quando a gente entendeu o motivo, se tornaram normais. Então, por exemplo, você pegar um pente, pentear o cabelo e atrair pedacinhos de papel. Isso é um fenômeno perfeitamente normal. Está atraindo o papel? Sim, o nome disso é eletricidade estática. Você sabe o que é, você sabe como é, você sabe por que é. É um fenômeno perfeitamente normal. Mas se estivéssemos em 1220, em que a eletricidade não era conhecida, essas propriedades não eram conhecidas, você fazendo isso seria um truque o quê? Anormal? Não, seria paranormal. Você poderia fazer inúmeras vezes, seria um fenômeno natural, mas você não sabe por quê, não sabe como, não sabe quais são as leis que definem isso. Deu para entender? Então, significa que no futuro, quando nós descobrirmos quais as leis que regem esse tipo de fenômeno, aqueles cuja origem está na mente, eles deixarão de ser paranormais e serão fenômenos perfeitamente normais, ok? Então, vamos dar um pequeno intervalinho, enquanto você medita a respeito de normal, anormal, paranormal, comum, incomum, para a gente entrar num outro nível de discussão. Até o próximo.
Ok. Definimos, então, o que seria um fenômeno paranormal. A mediunidade seria um fenômeno paranormal. Mas a gente sabe o espírito e, sim, o que a gente não tem é como acontece, quais são as leis, os detalhes. A gente tem as colocações dos espíritos, são revelações, mas para nós colocarmos como uma realidade científica é necessário uma pesquisa que comprove esse fenômeno acima de qualquer dúvida. Então, dentro de um laboratório, com as variáveis controladas, você pesquisar. Existem pesquisas? Sim, existem pesquisas, existem evidências significativas do fenômeno mediúnico, tá? Então, inúmeras evidências. Mas como acontece no cérebro? Qual a lei isso? Então, há muito que nós não sabemos ainda e faltam pesquisas para definir esse fenômeno acima de qualquer dúvida. Por isso as pessoas continuam com grandes confusões. Eu sou médio, eu não sou médio. Quando a gente tiver um teste em que você vai lá, como você faz um exame de sangue, em que a gente possa detectar o fenômeno mediúnico, isso, então você vai definir. Então você é, você não é, isso acontece, não acontece. Você pode dizer o nível, assim, como a gente faz com o exame de vista. Por exemplo, você tem 100% de visão, você tem 30, 40. Quando a gente tiver uma coisa assim, o fenômeno está todo mapeado, a gente já sabe qual é a faixa de normalidade, o que está abaixo ou acima. Então, o que é a média? Tudo isso, quando a gente tiver essa graduação, essas informações todas, a gente vai dizer que o fenômeno mediúnico é um fenômeno perfeitamente normal, fenômeno natural, ok? Bom, o fenômeno paranormal é aquele que é realizado com o que a gente chama de mente. Se a mente é do espírito encarnado, nós chamamos de fenômeno anímico. Por quê? Ânima significa alma. Ânima é o mesmo que alma. E espírito, outra coisa. Então, não dissemos que a alma é o espírito encarnado? Então, se o espírito encarnado está produzindo o fenômeno, lembra? O óculos está flutuando com a força da minha mente. Qual é o nome disso? Telecinese. Então, telecinese é um fenômeno paranormal. Quem é o agente? O agente é o sensitivo, tá? Ou paranormal anímico. Então, a pessoa faz com a ação da sua vontade. Eu faço quando tenho vontade. Então, quem é o agente desse fenômeno? Olha só, eu estou derrogando a lei da gravidade. Eu estou usando a minha mão? Não. Então, o óculos vai se mover sem nenhuma ação aparente física sobre ele. Então, seria um fenômeno não físico. Olha só, ele é não físico porque a gente não detectou forças físicas. Ele é físico o que está acontecendo no mundo físico. Vocês entenderam? Então, quando a gente fala? Então, a ciência não reconhece a mente fora do corpo. Então, por exemplo, quando a gente fala de mente em termos científicos, é o que está acontecendo no seu cérebro, no seu corpo. Então, dentro do seu corpo, no seu cérebro, você tem uma série de ações e ali a sua mente está se manifestando. E ela se manifesta como? Dentro da sua cabeça. Quando é que a sua mente interage com o mundo físico? Através dos seus sentidos. Então, quando eu falo com você e você escuta, a minha mente está interagindo com a sua. Eu estou usando o meu aparelho fonador para emitir sinais e me comunicar. Então, quando eu falo com você, quando eu faço mímica, uso o celular, qualquer coisa, eu estou fazendo a comunicação entre mentes. Mas é uma comunicação física entre mentes. Então, a comunicação física entre mentes usando o som, a voz, usando o celular, usando o computador, usando mensagem, não importa, é uma comunicação física entre mentes. Mas se eu me comunico diretamente com a sua mente, sem nenhuma intervenção aparentemente física, sem usar voz, sem usar celular, sem usar nenhum equipamento, eu penso e você registra o que eu estou pensando. Como é que a gente vai chamar isso? Comunicação não física entre mentes. Bom, a ciência não reconhece a mente fora do corpo.
tá? Não existe comunicação não física entre mentes. Então, a telepatia, então, seria a minha mente se comunicando diretamente com a sua. Bom, como não existem leis que definam, não dá para a gente medir, a mente está agindo, eu estou medindo a mente, por exemplo, se eu faço eu encostei e dei choque em você, a gente pode detectar isso. Eletricidade estática, você está carregado, passou uma corrente elétrica. A gente pode fazer uma série de interações térmicas, isso e aquilo, e a gente pode medir. Então, a gente pode medir sua carga elétrica, sua energia estática, eletromagnetismo, a gente pode medir um monte de energias que você emite e essa interação com outra pessoa. Podemos medir tudo isso, mas não podemos medir o pensamento. Não existe nenhum tipo de instrumento que meça o seu pensamento. Está pensando, estou registrando aqui. É uma onda? Não. É uma energia? Não. Então, não tem registro dentro do que a gente tem de instrumentação da atividade mental. Logo, até o presente momento, seria algo não físico, tá? Olha só, gente, eu não estou falando de conceitos espíritas que os espíritos falaram, tá? Estamos falando dos conceitos científicos que a gente tem. Então, mas eu posso observar o efeito. A gente faz alguns testes e é nítido que houve uma transferência de pensamento sem nenhum tipo de interação entre o sensitivo e o receptor. Não havia nenhum tipo de meio de interação. Bom, diante disso, eu posso observar que houve a transferência de informação de uma mente para outra por meios não físicos. O que seria isso? Um fenômeno paranormal. Então, telepatia é um fenômeno paranormal, ou seja, comunicação não física entre mentes. Se eu movo o óculos sem encostar nele, sem usar nenhuma força que a gente possa medir sobre ele, eu estou fazendo uma movimentação usando a minha mente. Então, minha mente, algo não físico, tá? Bom, deve ser físico, a gente só não tem instrumentação ainda, uma vez que o fenômeno acontece. Se ele acontece, e inúmeras vezes, e não é uma interferência, parece um processo perfeitamente natural e não artificial, então é um fenômeno paranormal. Agora, como acontece, por que acontece, como... não sabemos. Então, mas por que acontece? Não adianta. A gente tem colocações dos espíritos, mas isso ainda seria uma coisa teórica, porque até você pesquisar e demonstrar de maneira inequívoca, ainda é uma teoria, ok? Temos a teoria do Dr. Jorge André de como funciona e eu vou compartilhar com vocês. Então, quando eu, Anete, estou fazendo isso, é um fenômeno de quem? Da alma, da ânima. Então, qual é a nomenclatura que a gente deu para separar do fenômeno mediúnico? Olha só, na parapsicologia, que não reconhece os fenômenos mediúnicos, eles não reconhecem o espírito fora da matéria, somente dentro, ele acha que a mente é algum tipo de energia que ainda não podemos medir, não existe essa separação, existe o sensitivo, o portador de percepção sensorial, tá? Mas, para o nosso entendimento, nós vamos separar, então, os fenômenos da ânima, os fenômenos da alma, dos fenômenos do espírito. Então, quando é o espírito que faz, e olha só, o espírito só pode agir na matéria através do quê? Da mediunidade. Então, quando o agente do fenômeno é o espírito, nós chamamos de mediúnico, fenômeno mediúnico. Quando o agente do fenômeno é a alma, nós chamamos de fenômeno anímico. Então, o que é um fenômeno anímico? Então, a pessoa diz assim, fingimento. Fingimento não é um fenômeno anímico. Porque um fenômeno anímico é um fenômeno paranormal. Então, fingimento é um fenômeno anímico normal da psicologia. Então, você está mentindo, você está fingindo. Se você está fingindo, você pode chamar que é um fenômeno psicológico, ou, se você quiser, um fenômeno anímico normal. Mas, quando a alma, por exemplo, telepatia, percepção sensorial, premonição, telecinese, clarividência, os vários fenômenos da própria mente, nós chamamos de fenômeno paranormal anímico, tá? Fingimento não é um fenômeno anímico. Então, quando você diz que está fazendo animismo, você está usando a nomenclatura erradamente. É porque, na verdade, você está querendo ser politicamente correto e não dizer que a pessoa está mentindo.
A pessoa está fingindo, tá? Então, a pessoa está fingindo, a pessoa está fraudando, a pessoa... Aí você diz, ela está fazendo animismo. Não, ela não está fazendo animismo, tá? Ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um fingimento ou uma fraude. Poderia ser uma mistificação, mas mistificação é um fenômeno paranormal. Peraí, mistificação é um fenômeno paranormal? Sim, olha só. Você me faz uma pergunta, eu não sei falar num idioma, você me faz uma pergunta em tailandês, começa a conversar comigo e eu não sei falar tailandês. E aí eu entro num transe e começo a falar com você em tailandês. É um fenômeno mediúnico? Não, não tem nenhum espírito, eu não sou médium, não tem nenhum fenômeno. Então, que história é essa de você falar tailandês? Tá? Olha só, se eu tivesse ouvido falar tailandês em alguma época, você poderia dizer que é um processo do subconsciente. Mas não. Numa outra vida, eu falava tailandês e, na verdade, é um fenômeno de memória extracerebral, tá? Então, eu fiz uma regressão de memória e comecei a falar tailandês com você. É um espírito? Não, não é o espírito. Sou eu. Não tem espírito. Então, é mediúnico? Não, não é mediúnico. Mas é uma memória que está no meu cérebro? Não, não está no meu cérebro nessa vida. Nessa vida, eu não sei falar tailandês, nunca fui na Tailândia, nunca convivi com ninguém que falasse tailandês. Bom, então, de onde está vindo isso? De mim mesma. Do meu espírito, da minha alma. Lembra que eu sou um espírito encarnado? Então, eu estou tendo uma lembrança de outra vida. Isso é um fenômeno paranormal. Sim, é um fenômeno paranormal. Mediúnico? Não. É um fenômeno paranormal anímico. Então, eu estou fazendo um animismo. Não é fraude, não é mentira, nem nada. É um fenômeno paranormal, um fenômeno autêntico e maravilhoso, incrível, um fenômeno anímico, um animismo. Ok? Bom, se fosse um espírito falando com você, seria um fenômeno mediúnico, tá? Então, se for eu mesma, é um fenômeno anímico. Se for um espírito, um fenômeno mediúnico. Então, o que seria um animismo? Telepatia seria animismo, premonição seria um animismo, visão à distância seria um animismo, projeção da consciência seria um animismo. Deu para entender? Todos esses fenômenos paranormais anímicos. Quando é que é mediúnico? Quando tem um espírito. Se não tem espírito, anímico. Se tem espírito, mediúnico. Ok? Por exemplo, se tem um espírito fingindo ser outra pessoa, é um fenômeno paranormal. É um fenômeno paranormal, é um fenômeno mediúnico, mas nós chamamos de mistificação. Mistificação é quando um espírito mente. Então, você tem um médium, você tem um fenômeno paranormal e o espírito está mentindo. Tá. Sim, isso acontece. Então, isso tem um nome, está na codificação, chama-se mistificação. Não é uma fraude, é uma mistificação. Então, uma mistificação é um fenômeno mediúnico autêntico. É um fenômeno paranormal mediúnico autêntico. Ok? Fraude, não. Então, quando você está fingindo receber um espírito, isso não chama animismo, o nome disso é fraude. Ah, mas se a pessoa for portadora de um transtorno mental, então ela tem um transtorno mental. Ok? Então, ela tem um transtorno mental, isso pode ser um sintoma de psicose, pode ser um sintoma qualquer, mas não é um fenômeno paranormal anímico. Então, se você está usando animismo para se referir a um fenômeno paranormal, está equivocado. Se você está usando animismo para falar de um fenômeno anímico normal, por exemplo, psicose, por exemplo, histeria, por exemplo, manifestações do subconsciente, ok, aí você tem que chamar de um fenômeno anímico normal. Tá? Porque se você vai confundir. Então, normalmente, quando a gente está se referindo a um fenômeno anímico, é um fenômeno paranormal, ok? Aí a gente vai mostrar aqui as diferenças para vocês, tá? Não vamos dar intervalinho ainda não, tá? Deixa eu mostrar a tela aqui. Ok. Muito bem. Tá aparecendo já? Bom,
Então, os fenômenos paranormais, então olha só, aqui eu não estou falando de fenômenos do subconsciente. O que você chama de fenômeno subconsciente? Os fenômenos subconscientes são muito bacanas. Por exemplo, você em transe hipnótico, você entende inglês. Por quê? Porque se você assiste filmes com legendas, ou seja, falados em inglês com legendas em português, se você assistiu pelo menos 200 filmes, o seu subconsciente está repleto de informação que em determinado tipo de transe podem vir à tona e você entende perfeitamente o inglês. Não é um fenômeno paranormal, tá? Não é um fenômeno anímico paranormal, nem mediúnico paranormal. Na verdade, não é um fenômeno paranormal. É um fenômeno do subconsciente. Então, em estado hipnótico, você pode fazer uma série de coisas muito interessantes que acordado você não consegue. Não é um fenômeno paranormal, tá? Então, por exemplo, você lembrar de coisas que acordado você não lembra, você perceber detalhes do ambiente que acordado você não tem, até uma memória bem melhor que acordado você não tem. Nenhum desses fenômenos é um fenômeno paranormal. Até porque você tem explicação, está no seu subconsciente. Bom, então você pode, em estado de transe, acessar a memória. Por exemplo, não sentir dor, fazer uma série de procedimentos. É um fenômeno paranormal? Não. Você está tendo uma analgesia, é um fenômeno perfeitamente normal, chamado hipnose, tá? Ou autossugestão. Tem várias situações em que você tem algo fantástico, até maravilhoso, e não é um fenômeno paranormal. Para ele ser paranormal, você não tem uma explicação, não está no seu subconsciente, essa informação não veio de lá, você não poderia ter essa informação, tá? É informação que você não possui, não tem nenhuma explicação para aquele fenômeno, então é um fenômeno paranormal, ok? Então, por exemplo, eu tirar informações da sua mente, eu não conheço seu parente, começa a descrever esse parente. É mediúnico? Não. Eu estou tirando da sua mente a informação, é telepatia. Mas eu não tenho essa informação e se você não me disser, eu também não vou ter. Então, é um fenômeno paranormal, comunicação não física entre mentes. Deu para entender? Se houve uma comunicação física, então é um fenômeno normal, tá? Estava no seu subconsciente, há muitos anos atrás você ouviu falar, então essa informação está lá, você leu em algum lugar. Por exemplo, você leu e em transe você lembra determinadas coisas, sua infância, várias coisas que acordado não é paranormalidade, ok? Então, nós vamos falar agora só de fenômeno paranormal, então anímicos ou mediúnicos. Então, vamos lá. Entre os fenômenos, tá? Anímico, nós temos os objetivos e os subjetivos. A gente vai chamar de objetivos os fenômenos físicos, aqueles que você tem interferência na ação física. Por exemplo, mover objetos com a mente, produzir calor com a mente, fogo com a mente, produzir luz. Como assim produzir luz? Existem sensitivos, vou chamar, olha só, quando eu chamar sensitivo, eu estou falando do fenômeno paranormal anímico, para não ficar, fenômeno paranormal anímico. Então, o sensitivo, tá, é o paranormal anímico e o médium é o paranormal mediúnico, ok? Então, o sensitivo, existem sensitivos que sensibilizam o papel fotográfico. Então, para você sensibilizar o papel fotográfico, significa que lumens foram criados. Não rapidamente, você não percebeu, mas foi o suficiente para imprimir o papel fotográfico. Então, é para fotogenia, para de paranormal, foto, criação de luz com a mente, não é de fotografia, de luz. Para pirogenia, então, piro, fogo, para paranormal, criou fogo com a mente ou calor com a mente. Telecinesia ou telecinese, você está movendo objetos com a mente. Todos esses são fenômenos paranormais, anímicos, objetivos ou psicapa, tá? Que são os fenômenos, psicapa vem a nomenclatura da parapsicologia. Então, são fenômenos que você pode medir aqui, justamente você vê o movimento das coisas, você vê a luz, você vê eletromagnetismo, você tem alteração. Então, tem sensitivo que muda o campo magnético da bússola. Então, tem com várias situações diferentes, ok? E o que seriam os fenômenos subjetivos? Os fenômenos subjetivos é aquele que você faz dentro do cérebro, você não tem uma ação física, tá? Então, por exemplo, comunicação não física entre mentes, telepatia.
seria um fenômeno subjetivo. Primeiro que você não vai ver a telepatia. Então, ver o óculos se mover, tá? Objetivo, ou seja, eu não estou vendo qual é a ação física que está sendo feita, mas eu sei que está tendo uma ação física porque o óculos está se movendo. Então, por exemplo, um pesquisador colocava uma mesa milimétrica e uns cones de papel e pedia para mover o cone de papel. Então, em determinadas condições, o cone movia muito, movia pouco, e ele estava tentando definir o que é que alterava o fenômeno. Então, você está cansado, não está cansado, está pensando, não está pensando, um monte de situações para ver o que afetava o fenômeno. Então, é um fenômeno objetivo, porque eu posso perfeitamente medir quanto foi que o objeto se moveu. Agora, telepatia. Não é objetivo, mas é um fato que a informação está ali presente. Quando a gente fala telepatia, a pessoa logo imagina o X-Men, tá? O professor Xavier do X-Men. Não é dessa maneira, tá bom? Por exemplo, você não entra na mente de ninguém e tira lá as coisas. Isso é fantasia, não é nem ficção científica. O que é telepatia? Então, a telepatia, você tem aquela que você é um emissor ou aquele que você é um receptor. Como assim? Quando você pensa, olha como é que é a descrição, você pensa, algo sai de você, o que tem lógica. Se você colocar a mente, o pensamento como um tipo de energia, tá? A gente não mediu, vou chamar um tipo, uma energia que ainda no espectro que nós não reconhecemos. Então, eu pensei e o meu pensamento saiu de mim, então eu produzi alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo, o meu pensamento está se manifestando em ondas o quê? Em ondas sonoras. Então, há uma movimentação do ar. Por quê? Isso que você está ouvindo é o meu pensamento. É. O meu pensamento que está sendo emitido através das ondas sonoras. Mas digamos que eu não falei nada, eu pensei somente. Teoricamente, só dentro da minha cabeça. Mas no que eu pensei, alguma coisa foi produzida. Então, eu produzi algo. Digamos que isso seja uma energia qualquer, que ainda não conhecemos, e ela foi emitida. Se você é um telepata receptor, você vai ouvir esse pensamento. Se eu não pensar nada, o que você ouve? Nada. Então, você só ouve se eu pensar. Então, por exemplo, qual é o nome do meio do meu pai? Aí eu peço o telepata responder. Aí ele vai responder, não sei. Você não é um telepata? Sou. Então, qual é o nome do meio do seu pai? Aí eu penso, aí ele diz. Então, se eu não pensar, ele não lê. Deu para entender? Então, não existe ninguém invadindo a mente. Então, o professor Xavier entrou na mente e pegou. Não existe. Porque o pensamento só existe quando você o emite. Então, se você não pensar, ele não existe. Tá? Então, se você está falando de entrar na mente, seria entrar e ver suas lembranças. Então, um scanner para eu entrar ali e ver a lembrança. Então, na telepatia, ele está lendo a lembrança lá física, tá? Então, pensamento, para existir, ele tem que ser emitido. Então, primeiro eu tenho que pensar. Então, quando você pensa, emite alguma onda e o telepata receptor consegue ler isso. E olha que coisa interessante, né? Falando com alguns, lendo a respeito do que eles falam e conversando com algumas pessoas, os telepatas receptores, olha que coisa interessante. Eles não gostam de ser telepatas receptores, porque normalmente eles escutam coisas ruins. Eu penso, como assim? Tristeza, suicídio, depressão, coisas negativas. É isso o que eles escutam. Eu fiquei assim, mas por quê? Olha o que disseram. Que quando você está triste, aborrecido, etc., você pensa fortemente. Quando você está alegre, você não pensa nada. Olha só. Nós remoemos com muita força por coisas negativas. Então, você foi ofendido, você remoe. Quando você está feliz, você não mantém a gratidão. É uma coisa rápida. Nós mantemos muito mais intensamente pensamentos negativos. Então, a gente emite fortemente coisas ruins e coisas boas normalmente não. Tá? Não estou dizendo que seja possível, eventualmente, mas normalmente o que você emite são coisas ruins e os telepatas receptores não gostam de ser telepatas receptores. Então, pense sobre isso e vamos a um pequeno intervalo.
Olá, pessoal, estamos de volta à nossa live. Eu vi algumas perguntas interessantes, eu vou responder. Vocês estão vendo que o assunto é bem grande, a gente vai continuar na próxima quarta-feira. Então, eu defini os fenômenos anímicos objetivos e subjetivos, né? Então, a telepatia, você tem a telepatia receptora, que é quando você pensa e ele lê o pensamento, e existe também o telepata emissor. Por exemplo, ele não lê o pensamento de ninguém, mas ele coloca o pensamento dele na sua mente. Então, por exemplo, você não é telepata, você não tem nenhuma característica disso, e quando ele fala com você, você escuta, tá? Ou você ouve. Então, nesse caso, você não é um telepata, ele é um telepata emissor, tá? Existem esses dois tipos, então, olha só, telepatia não é uma coisa só, tá? Tem o telepata receptor, é aquele que lê pensamentos, mas olha só, para ele ler pensamentos, você tem que pensar primeiro, tá? Não tem isso de entrar na mente de ninguém. O X-Men é fantasia, não é nem ficção, fantasia, tá bom? Então, você tem que pensar. Então, você pensou e ele ouviu o que você pensou. É como se você estivesse falando em voz alta, tá? Você pensa. E alguns, por exemplo, você tem que pensar fortemente. Concentre-se, olha só, concentre-se, ou seja, aumente a energia. E aí ele consegue ouvir o que você está pensando. Então, telepata receptor. O que é o telepata emissor? É aquele que faz com que você... Vamos lá, ele diz assim, escolha tal coisa, ou diga isso, escreva tal palavra, e você ouve, você vê o que ele está falando, o que ele pensa, tá? Então, é o telepata emissor. Esse é mais difícil porque você não tem um teste. É muito comum, por exemplo, existe uma coisa muito interessante quando a percepção de um telepata emissor. O telepata emissor, digamos que ele está fazendo uma palestra e você está presente e você entende tudo o que ele fala com clareza. Você diz, nossa, é um palestrante espetacular. E outra pessoa que está vendo pela internet, por exemplo, diz, não, é uma porcaria, não entendi nada. Não, mas ele é maravilhoso, eu entendi perfeitamente. Aí disse, não, mas eu estava ouvindo junto com você e não entendi nada. E vocês vão notar que é uma coisa muito comum, por exemplo, a palestra presencial é incrível, aí quando você vê a gravação, não é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você está presente e ele é um telepata emissor, você não capta a informação que ele está dando só pela sua fala, mas também pelo que ele pensa. Então, é como se ele falasse e emitisse o pensamento dele. Então, ele não é tão bom comunicador verbalmente falando, mas ele consegue, ele sabe o que está falando, tem firmeza nisso, os seus pensamentos se projetam claramente e as pessoas presentes captam a informação. Então, você diz que a pessoa tem um carisma, tem um magnetismo, tem isso, tem aquilo. Possivelmente, ele é um telepata emissor. Se esse carisma, esse magnetismo não está se traduzindo, por exemplo, olha só, eu posso desenvolver carisma e magnetismo usando a minha linguagem verbal, a minha linguagem gestual, a minha postura. Então, por exemplo, existe a linguagem não verbal, que é a linguagem da postura, é a entonação, é a forma com que eu me expresso, tudo isso é comunicação. Eu posso trabalhar tão bem isso que eu me torno uma pessoa com uma comunicação muito clara e carismática. Só que tanto faz você estar presente no ambiente como ouvir a gravação pela internet. Por quê? Porque o meu gesto, a minha voz, a minha postura são as mesmas. Então, o resultado vai ser igual. Mas uma pessoa em que, quando você está presente, ela tem essa comunicação, esse magnetismo, esse carisma, mas quando você vê a gravação não tem nada disso, então, esse é um forte indício de que a pessoa é um telepata emissor. Ela não lê pensamento nenhum e possivelmente ela nem acha que ela tem isso. Mas se você for fazer um teste de percepção extrasensorial, você vai notar que vai dar positivo. Mais adiante eu falo um pouquinho sobre os testes, né? Que eu tenho que fechar esse assunto e eu quero responder as perguntas e o nosso tempo está... Perceberam isso? Então, existe o telepata receptor e o emissor. E existe uma outra coisa que não é telepatia, que é o conhecimento de fatos passados, ou futuros, ou presentes. Aí não chama telepatia, chama-se cognição, tá? Esse é um dos mais difíceis para os cientistas, né? Que é o conhecimento de fatos passados, presentes ou futuros. Então, por exemplo, eu sei muitas coisas sobre você, inclusive algumas coisas que você mesmo não sabe.
Então não é telepatia. Então eu digo assim, você tinha uma tia fulana tal e descreve um monte de coisa. Não tem essa tia. Não estou sabendo. Aí você vai descobrir com sua mãe, sim, sua tia morreu muito cedo e você não conheceu. Ou tinha essa amiga, ou isso, aquilo. Como é que eu sabia? Se você não sabia, não é telepatia. Porque você não está pensando, como é que eu estou lendo? E de onde eu estou tirando essa informação, então? Tá? Essa não tem nenhuma explicação. Você pode dizer, está tirando os arquivos gerais. Não é um espírito falando também. Ele para e diz, tá? Por exemplo, Edgar Cayce. Lembra do Edgar Cayce? O Edgar Cayce, você trazia a pessoa, ele entrava em transe e ele dava um diagnóstico. Ele dizia o que a pessoa tinha. Você tem isso, ele descrevia a doença, etc. Aí eu perguntava, e o que eu devo fazer? Isso eu não sei. Então, inúmeros atendimentos, ele estava em transe e descrevia o que a pessoa tinha. A pessoa mesmo não sabia, ela foi lá, eu tenho um problema no pulmão, não, eu estou vendo tal coisa assim. Olha só, não é telepatia, porque a pessoa não sabia que estava tendo isso. Então, ele descrevia. Aí, quando perguntavam, o que a gente deve fazer? Isso eu não sei. Então, isso que ele estava fazendo é um fenômeno paranormal anímico. Ele, Edgar Cayce, em transe, conseguia fazer o diagnóstico, tá? Não era telepatia, era um conhecimento, cognição. Então, ele lia você e o seu corpo, a doença, era um scanner, era um ultrassom, tomógrafo, tudo ao mesmo tempo. Então, ele analisava você e dizia o que você tinha de doença. Não é telepatia, porque telepatia, você está lendo alguma coisa. Então, eu estou dizendo algo que você não sabe. Então, cognição. Então, conhecimento de fatos presentes, tá? Como o Edgar Cayce estava manifestando. Ou de fatos passados. Então, aquilo assim, olha, aconteceu isso, eu estou dizendo coisas que muitas vezes nem você sabia. Eu estou lendo o seu passado. Não é telepatia. Se você não sabe disso, eu não estou lendo a sua mente. Então, isso, aconteceu isso na sua vida, é o que a gente chama de retrocognição. E a pré-cognição, fatos futuros, tá? Então, são fenômenos diferentes. Então, tem telepatia, emissora e receptora, tem a cognição, pré-cognição, retrocognição, e tem a psicometria. Psicometria, o que é isso? É leitura de objetos, tá? Então, eu pego uma aliança, tá? E digo coisas sobre a pessoa que estava usando essa aliança. Ou eu pego uma amostra de solo e digo coisas da região do solo, o que tinha no passado, etc. Então, eu estou lendo impressões psíquicas de um objeto. Então, se eu pego um objeto e leio, tá? Esse objeto, o nome disso é psicometria. Não é telepatia e não é cognição, tá? Então, eu estou lendo um objeto, o nome disso é psicometria. Então, existe a psicometria de superfície e de profundidade. O que seria? Existem aqueles que falam sobre a pessoa que estava com esse objeto. Então, eu pego o objeto e digo coisas sobre a pessoa que estava usando o objeto, que teve contato com o objeto. E o outro de profundidade é quando eu pego a amostra de solo e digo de onde veio essa amostra. Então, esse lá, eu falo da madeira, da floresta, de onde veio. É como se eu estivesse lendo a estrutura mais profunda da matéria. Então, o nome disso é psicometria. Ah, mas tem fenômeno mediúnico. Se tem espírito, aí é mediúnico, tá? A psicometria, você lê o objeto, é um fenômeno anímico. Você está lendo o objeto, ok? Então, eu defini o fenômeno anímico. Então, aqui tem algumas perguntas aqui interessantes. Olha só. A pessoa fez uma pergunta sobre clarividência, tá? Para termos didáticos, eu vou separar clarividência de vidência. O que é clarividência? Clarividência sou eu aqui, Anete, encarnada, fecho os olhos e começo a falar como é a sua casa. Então, você está aqui, eu começo, sua casa é assim, assim, assim. Ah, é telepatia. Não, olha só. Eu estou vendo a sua casa, olha só. Eu estou vendo a sua casa, corre que está tendo um incêndio. Não é telepatia. Eu estou aqui, diante de você, fecho e começo a ver sua casa. Então, o que é clarividência? É ver através de objetos opacos. Eu dei uma caixa e digo, o que tem dentro da caixa? A pessoa olha e vê, é como se ela tivesse raio-x, tá? Então, ela vê além da matéria, através da matéria. Então, aqui e a distância. Então, o nome disso é clarividência, é um fenômeno anímico. Para separar de vidência, fenômeno mediúnico, quando você vê gente morta, quando você vê o mundo espiritual, quando você vê fenômeno, quando o espírito mostra alguma coisa para você, o nome disso é vidência. Só para a gente separar, tá bom? Então, seria, em nomenclatura é a mesma coisa, mas quando a gente está falando, usa a palavra clarividência,
estamos nos referindo ao fenômeno anímico, tá? De ver através de objetos opacos ou ver à distância. Estou vendo, não estou lendo seu pensamento, ok? Então, eu vejo a distância, está acontecendo isso em tal lugar, assim, assim, assim. Eu estou vendo, tá bom? E através de objetos opacos. E vidência tem a ver com espíritos. Bom, a clarividência, tá? Eu estou aqui nessa sala, fecho os olhos e estou vendo lá. Eu estou saindo, aí alguém fez a pergunta, é isso que eu vou pegar aqui agora, tá? Então, clarividência, quais são os primeiros sinais de clarividência? Ver através de objetos opacos, ver a distância, tá bom? Esse aqui alguém fez uma pergunta aqui, ó. Anete, como você classificaria o desdobramento ou projeção astral? Olha só. Desdobramento. Estamos falando de um fenômeno mediúnico. Peraí, como assim? Você sai do corpo e vê gente morta. Mediúnico, tá? Agora, tem gente que sai do corpo e não vê gente morta. Pode estar cheio de morto e ele não vê. Aí a gente vai separar. Então, ele não saiu do corpo e foi para o mundo espiritual. Ele está projetando a consciência dele. Então, eu estou aqui e eu estou... lembra do morcego? Do Demolidor. Lembra do Demolidor? Aquele personagem? O som bate e ele faz uma leitura daquilo ali, tá? Imaginemos que a gente pudesse projetar nosso pensamento. Então, eu movo o meu pensamento e vou até lá. Eu saí daqui? Não. O que foi que eu movi? Meu pensamento. Antes que você pense, qual a velocidade do pensamento? É maior do que a da luz. Então, eu estou lá e estou aqui. Então, é como se eu estivesse aqui vendo lá. Então, o que eu estou fazendo? Estou projetando o meu pensamento. Imagine que eu pudesse projetar o som lá no seu apartamento e ler como Demolidor. Só que, em vez de som, eu estou projetando o meu pensamento lá no seu apartamento e estou lendo lá o que está acontecendo. Nesse caso, eu não estou saindo do corpo. Como é que eu chamaria isso? Dupla vista. Então, a minha visão está indo à distância, tá? Projeção astral, eu saí, estou lá olhando. Então, vamos separar projeção astral de você projetar a sua consciência. Olha só, eu projeto minha consciência, ela sai, e eu consigo ver através de objetos opacos ou ver a distância, me desloco até uma região e enxergo as coisas. Eu vejo gente morta? Não. Eu trago alguma coisa do mundo espiritual? Não. Então, existem pessoas que conseguem se deslocar, vão até o tal lugar, descreve a coisa, vê dentro do cofre, vê um monte de coisa e nunca viu um espírito, nunca viu gente morta. Inclusive, existem pessoas, existem paranormais sensitivos com essa capacidade que não acreditam em espíritos. Não acreditam nisso. Por quê? Se eu que vejo tanta coisa não vejo espírito é porque não existe. Perceberam? Se eu estou nessa postura estranha que o gatinho veio pro meu colo, tá? Então, vamos chamar isso de projeção da sua consciência. Então, não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, paranormal, anímico. Porque não é normal, como é que você projeta sua consciência? Que história é essa? Tá? Então, é paranormal, mas é anímico. Então, vamos chamar isso de projeção da consciência. Projeção astral, é isso ou aquilo? Olha só, o problema é que em algumas colocações eles colocam projeção astral, você sair do corpo. Outros dizem que é só a consciência. Então, depende qual é o conceito que você está usando, tá? Então, vamos chamar de projetar a consciência como um fenômeno anímico. E desdobramento, você sair do corpo e ver o mundo espiritual, tá? Então, por exemplo, eu saio do corpo e vejo os espíritos, converso com eles, faço isso, faço aquilo, e eu estou transferindo aqui para o corpo a informação. Então, eu estou sendo intermediário do mundo espiritual. Então, vamos chamar desdobramento de um fenômeno mediúnico e de projeção da consciência, ou, em alguns casos, se você está usando esse conceito, projeção astral como um processo. Se na projeção astral tem espírito, então não é, tá? Então, para não ter problema, vamos chamar de projeção da consciência, anímico, desdobramento, mediúnico, ok? Ok. Mas quando o médium dá passividade ao que ele viveu em outras vidas, se não é animismo? Não, gente, isso é animismo, tá? É um fenômeno paranormal anímico, chama memória extracerebral. Porque olha só, se é um fenômeno do seu subconsciente, não é paranormal, tá bom?
Então, eu li um livro e eu, sob hipnose, começo a escrever o livro. Por exemplo, eu li o Guarani de José de Alencar na escola. Eu lembro da história mais ou menos, mas eu não sou capaz de escrever o capítulo todinho. Mas em transe hipnótico eu pego e psicografo ele todinho, certinho, como estava escrito. Isso é um fenômeno paranormal? Não. Por que não? Porque eu li o livro está no meu subconsciente, eu li ele mais de uma vez, então, se eu me concentrar, e no caso do transe hipnótico, esse nível de concentração é bem alto, etc., eu posso evocar essa lembrança com nitidez e transcrever o capítulo certinho. Então, não é um fenômeno paranormal. Então, se em transe eu começo a falar processos do meu subconsciente, não é um fenômeno paranormal. Agora, vamos dar um exemplo, Camille Flammarion, tá? Camille Flammarion era médium e durante um fenômeno mediúnico, eles, usando Camille Flammarion como médium, eles evocam o espírito de Galileu Galilei. E Galileu Galilei aparece. E aí eles fazem perguntas e Galileu Galilei responde, ok, é um fenômeno mediúnico? Aí os espíritos disseram que não era um fenômeno mediúnico. Como não? A gente chamou o Galileu e ele veio. Sim, mas não é mediúnico. Por quê? Porque Camille Flammarion era a reencarnação de Galileu Galilei. Então, na verdade, foi um fenômeno paranormal anímico. O que ele fez? Quando evocaram Galileu Galilei, o que ele fez? Ele incorporou o quê? Uma vida anterior. Mas olha só, às vezes, se você encontrasse com você mesmo em outra vida, não se reconheceriam. São pessoas diferentes, falavam línguas diferentes, tinham perfis diferentes, porque tinha pai e mãe diferentes. Então, você na outra encarnação é uma pessoa totalmente distinta. Então, é quase como se estivesse incorporando uma outra personalidade, o que, na verdade, é. É um fenômeno paranormal? Sim. Podemos chamar isso de um fenômeno anímico? Sim, é um animismo. É o que a gente chama de memória extracerebral. É uma memória, mas que não está no seu cérebro presente, está no seu arquivo perispiritual, etc. Então, você evocou. É paranormal porque não tem nenhuma explicação física para isso. É uma memória que você não possui. Então, eu vou contar detalhes de uma vida de uma pessoa que eu não sei, eu nunca li sobre... Então, digamos que você, o Galileu, não li, tem detalhes, vou contar um monte de coisa. Onde você leu isso? Não li em lugar nenhum. De onde você tirou isso? Paranormal, ok? Então, é um fenômeno anímico, tá bom? Se você fingiu receber um espírito, aí não é um fenômeno anímico, tá? Se estamos em projeção da consciência, olha só. Se você está vendo o espírito, não é projeção da consciência, tá bom? É desdobramento. Projeção da consciência, olha só, eu, Anete, posso projetar minha consciência, meus pensamentos, a minha mente? Posso. Eu vou ver espírito? Não. Então, isso não é um fenômeno mediúnico, ok? Se tem mentor, se tem espírito, aí é anímico. Então, para a gente separar, para não começar a misturar tudo, você está tendo um desdobramento. O que é isso? Você está saindo do corpo como espírito, está tendo uma vivência como espírito e trazendo isso para o mundo físico. Isso é um fenômeno mediúnico, porque a gente sai do corpo sempre. Traz alguma coisa? Não. Sonhos vagos, coisas assim. Não traz informação no espiritual, não vê nada. Então, isso não é um fenômeno mediúnico. Sonhar, por exemplo, eu sonhei, falou um monte de coisa, eu vi que era real. Isso é um sonho? É um fenômeno mediúnico? Não. Tá? Você teve um sonho nítido, pode ter sido no mundo espiritual, a informação foi verdadeira, tudo aconteceu como estava no sonho, mas não é um fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico é você aqui, ó, eu estou aqui, e aí eu estou me vendo fora do corpo, estou vendo o meu corpo aqui, está todo mundo, estou vendo os espíritos, vendo tudo. Entenderam a diferença? Se você está no seu corpo e está vendo os espíritos e as coisas, aí é vidência. O espírito pode projetar na sua mente o que ele está vendo, o que ele está vivendo. Aí é vidência, não é projeção, tá? Você está aqui e está acompanhando o espírito viajando, indo para lá. Não é você saindo do corpo. Você está aqui e acompanhando com o pensamento o espírito. É vidência, tá? Olha só. Como é que eu sei se é médium? Tem gente morta? Vai ser mais fácil. Tem gente morta? Se tem morto, é médium. Se não tem gente morta, é anímico.
Ok. Meu marido teve uma forte crise de labirintite. Quando eu peguei o braço, comecei a sentir os sintomas. Olha só. Isso pode ser uma leitura, pode não ser. Autossugestão. Existem pessoas que têm um forte poder de autossugestão. Então, ela é quase como uma auto-hipnose. Então, ela capta uma série de informações. Por exemplo, você acordado aqui, eu peço, imita fulano. Aí você imita mal e parcamente. Mas em transe hipnótico, você imita perfeitamente bem. Dá até a impressão que você está incorporando a pessoa. Por quê? Porque o seu subconsciente tem uma série de detalhes que você conscientemente não registra. E em transe hipnótico você consegue fazer. Então, é um fenômeno normal, não é paranormal, ok? Agora, se a pessoa não está dizendo nada, você encostou e começa a dizer, você está sentindo isso, isso e isso, já é paranormal, ok? Bom, algumas pessoas estão perguntando sobre mediunidade, eu não entrei na mediunidade ainda, eu estou separando o que é anímico do mediúnico, né? Tem várias perguntas sobre mediunidade, eu vou falar sobre mediunidade especificamente, tá? É possível no desdobramento ver espíritos encarnados também desdobrados? Sim. Mediunidade? Sim. Pode. Uma criança que diz o que estamos sentindo mesmo sem estar dizendo. Olha só, tá? Primeiro, antes de você começar a dizer que ela é telepata. Um bom psiquiatra, por exemplo, ele vai dizer muitas coisas sobre você pela sua postura, pela maneira como você senta, pelas palavras que você usa, tá? Por exemplo, você diz alguma coisa durante um tempo e eu posso dizer um monte de coisas. Até que tipo de fantasia sexual você pode ter. É um fenômeno paranormal? Não. Quando nós estamos falando, nós passamos muitas das informações, das emoções que nós temos com a escolha das palavras. Então, você pode dizer muita coisa, é uma pessoa perceptiva. Ah, mas é uma criança. Sim, mas ela pode trazer do passado. Isso então não pode não ser telepatia e ser uma... Por exemplo, eu me lembro, a gente tinha uma reunião de tratamento e minha mãe era médium, então ela falava muitas coisas, mas eu sabia que a pessoa estava mentindo, sabia isso, sabia aquilo, e eu achava, nossa, eu sou paranormal. Não era. É que eu trazia do passado algumas informações, então eu já tinha na área da mente, etc., então eu sabia coisas. Depois que eu estudei a respeito, eu vi que, na verdade, eu não estava fazendo, eu estava lendo as informações através do que a pessoa estava dizendo, algumas informações corporais, algumas formas, coisas que elas diziam, e eu conseguia ver através das palavras as formas. Então, não era paranormalidade de jeito nenhum. É uma aptidão que trouxe do passado. Então, pode ser telepatia? Pode. Pode ser cognição? Pode. Pode ser uma criança extremamente perceptiva? Também pode. Tá? Então, para você afirmar que seria telepatia ou não, você teria que fazer testes de percepção sensorial para ver se dá positivo, ok? Essa pergunta é interessante. Tive um sonho em que tinha sido enforcada, acordei com muita dor, hematoma no pescoço e, olha só, nós podemos somatizar alguns sentimentos. Então, por exemplo, você está muito tensa, tem dores de cabeça. Você tem sintomas físicos de estados emocionais. Você está somatizando. Mas existe um passo além. Por exemplo, quando você, com a sua mente, produz alterações biológicas. Por exemplo, estigmas. Você, fui enforcado e aparece... Então, isso é um fenômeno anímico, tá? Chamado histeria. Então, quando você manifesta fisicamente, é uma capacidade de você expressar fisicamente determinados estados emocionais, tá? Pode ser um fenômeno normal, histeria. A pessoa histérica já é uma pessoa maluca. Não, tá? Você tem uma característica, a pessoa não é maluca, tá?
Então, ela somatiza e é capaz de manifestar fisicamente determinados estados emocionais. Você crê tanto nisso que você manifesta isso fisicamente, tá? Então, no auto-hipnose, você pode sentir, mas se você começar a ter os estigmas, aí você já deu um passo além e você está manifestando uma característica forte que é alterações físicas, biológicas, tá? Através de pensamentos. Então, isso é um fenômeno característico da histeria, que é um transtorno, tá? Bom, isso aconteceu, você trouxe fortemente a impressão, tá? Então, a hipnose, você teve a sugestão muito grande disso ter acontecido. Olha só, eles estão pedindo para dar um intervalinho, dar um encerramento ainda. Deixa eu fechar só um pouquinho. Bom, gente, olha só, teve várias perguntas aqui sobre mediunidade. Eu vou pedir até o seguinte, para eu não ter que voltar e pegar de novo, você que está aqui, na próxima semana, quarta-feira, eu vou falar sobre o fenômeno paranormal mediúnico, físicos, intelectuais. Então, essas perguntas sobre mediunidade, você repete lá. Eu vou ler, até eu posso responder, mas se eu esquecer, você pergunta de novo. Então, se ficou alguma coisa sobre os fenômenos anímicos que não ficou claro, não entendeu? Eu não falei sobre as casas assombradas e poltergeist, são coisas totalmente diferentes, tá bom? Uma casa assombrada, anímico. Um poltergeist mediúnico. Por quê? No poltergeist você tem uma entidade e alguém que é um médium. Numa casa assombrada, todo mundo que entra ali, naquela data, naquela circunstância, consegue ouvir a voz ou ver a coisa. É como se estivesse plasmado na casa. Então, isso é um fenômeno anímico. Você não precisa ser médium e não tem espírito ali. É como se estivesse lendo uma impressão psíquica. Seria uma psicometria física, tá? Em vez de um psicômetro, você marcou de tal maneira que naquelas mesmas condições atmosféricas, você consegue ter um eco do fenômeno. O livro Casas Assombradas, de Camille Flammarion, fala bem sobre isso. Mas existem alguns livros de parapsicologia que falam sobre essas leituras psíquicas, né? Por exemplo, tem lá, você ouve vozes, gritos, é como se a pessoa tivesse morrido ali, você tem as impressões. E todo mundo escuta, não é só um ou outro. Você vê ecos de uma batalha que aconteceu. Primeiro, não é em qualquer parte do mundo que isso acontece. Tem algumas regiões específicas. Então, quando você pensa em casa assombrada, você pensa na Nova Inglaterra, algumas regiões. Por quê? Porque para isso acontecer, você tem que ter certas condições atmosféricas. Então, por exemplo, atmosfera salobra, tá? Tempestades elétricas, frio, pedras, etc. Isso vai criar como se fosse uma fita magnética e aí fortes impressões psíquicas, aí você tem um indício de que o pensamento é algum tipo de energia, plasmam aquilo. Aconteceu uma tragédia ali, pessoas foram mortas, houve assassinato em massa, aquilo uma batalha e muita gente morreu. Então, um medo muito intenso, muitas emoções, muita eletricidade estática, plasmou como se fosse uma gravação. Então, em determinadas circunstâncias, quando as mesmas condições atmosféricas são feitas, a pessoa ouve os ecos, e não é só isso, todo mundo ouve, inclusive pode gravar a situação. Para você ter uma ideia, quando esses pesquisadores levavam um equipamento que desmagnetizava, tirava sumia toda a gravação, nunca mais voltava, tá? Então, eles iam lá e limpavam a casa assombrada, limpavam das impressões psíquicas, tá? Se for poltergeist, não tem jeito, porque poltergeist é um espírito, tá bom? É um fenômeno mediúnico. Mas uma casa assombrada é como se as paredes estivessem com uma gravação psíquica dos acontecimentos e aquilo, as pessoas escutam os ecos daquilo. Então, é o que eu falei, ecos, não tem um espírito. Pode ter os dois? Pode. Então, você poderia pagar, só médio, então, escutaria, as pessoas normais não escutariam. Mas numa casa assombrada, desse tipo, pessoas normais, sendo médio ou não sendo médio, todo mundo escuta naquelas circunstâncias, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, a biografia é interessante, Casas Assombradas, do Camille Flammarion. E eu estou tentando lembrar agora o livro de parapsicologia, não estou lembrando, mas quando a live for lá, a gente bota lá nos comentários, na descrição, se eu lembrar do livro. Se não lembrar, vocês perguntem na próxima para eu falar, tá bom? Então, gente, já estamos no final. Foi muita participação, ótima, tem muito assunto, eu corri um pouquinho no final. Semana que vem, se não ficou muito claro, vocês podem, quando começar a live, vocês já façam perguntas sobre isso aqui, que não foi respondido, tá bom? E eu vou falar sobre mediunidade, e aí vocês fazem as perguntas sobre mediunidade. Espero ter sido útil,
Foi uma alegria contar com a participação de vocês. Eu gosto muito de ver as perguntas, ver as interações. Muito obrigado a todos vocês. Não falei do nosso QR Code aqui, dá para pôr aí? Da colaboração com o nosso estúdio. Aí vai ficar bem melhor, a gente vai melhorar bastante, a gente faz o máximo possível, mas temos algumas limitações. Então, às vezes, demora para editar, para apresentar, alguma coisa assim, principalmente isso aqui ao vivo, que a gente está usando o espaço emprestado, mas vai melhorar. Então, se quiser colaborar com o nosso estúdio, tá aí o QR Code. Foi uma alegria estar com vocês. Se você não puder colaborar, gente, se torne membro do canal, tá? Se inscreva e recomende o vídeo para os seus amigos, para mais pessoas, para aumentar a divulgação. Isso também ajuda. Se você gostou do conteúdo, divulgue, mande o link pessoal, prestigie, se inscreva no canal e arrume alguns amigos para se inscrever também, que a gente aumenta a nossa relevância, aumenta o nosso alcance. Foi uma alegria estar com vocês. Muita paz.